Abram a Bíblia de vocês, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 3. Para quem não sabe, 2 Tessalonicenses vem depois da primeira. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois é de fato justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão penalidade de eterna destruições, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creram, isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor nos conforte sempre diante dessas tribulações, diante dessas provações, diante desses imprevistos, diante dessas circunstâncias das quais nós somos acometidos aqui nessa vida. É claro que no primeiro momento, conforme foi até declarado aqui, o homem natural, ele tem reações contrárias à tua vontade, Pai. Mas em tempo, o seu Espírito Santo nos convence que o Senhor é a razão. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é o absoluto do absoluto, e é em Ti, Senhor, que nós devemos colocar o foco, e não nas circunstâncias. O Senhor sabe exatamente o momento que nós estamos atravessando aqui nessa igreja, Senhor, nesse templo, que pela segunda vez o inimigo, o assaltante, se apropriou de coisas que não lhe pertenciam, tirando exatamente, bens materiais, podemos dizer assim, dessa igreja, Pai. Mas sabemos que o Senhor é o Deus de toda a providência, o Senhor é o Deus de toda a razão.
E é por isso que nós estamos aqui, em louvor e adoração a Ti, o único digno, porque sabemos que o Senhor já está agindo nessa causa, Senhor, para a honra e glória do Senhor mesmo, e para cada vez mais que o nosso testemunho se torne cada vez mais forte nesse lugar, para que os outros vejam, não é, o quanto o Senhor já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. O tema: diante do juízo de Deus. Repetindo: diante do juízo de Deus. Irmãos, conforme eu já falei para vocês outras vezes, quando a gente ministrou Tessalonicenses, a epístola, a carta aos Tessalonicenses foi a primeira escrita do Novo Testamento, de forma cronológica. Embora na nossa Bíblia está ali os 4 evangelhos que iniciam o Novo Testamento, mas cronologicamente falando, ou seja, na ordem exata dos acontecimentos, Tessalonicenses, a primeira Tessalonicenses, foi a primeira escrita do Novo Testamento. E Paulo é o autor dessa escrita. E através dessa epístola ele traz um encorajamento poderoso para todos os tempos de angústia e aflição da qual nós estamos enfrentando, dos que os tessalonicenses enfrentaram naquele momento e que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Amém, irmãos? Nós vivemos dias desafiadores, em que a fé dos crentes ela é constantemente provada, e a justiça de Deus parece tardar aos olhos humanos. Vejam exatamente o acontecimento de que nós fomos submetidos novamente na madrugada de sexta para sábado. Em menos de 15 dias, podemos dizer assim, né, nós fomos assaltados aqui no nosso templo. Com tudo isso, assim como os tessalonicenses enfrentaram perseguições e sofrimento, Paulo nos lembra que a perseverança na fé glorifica a Deus. Ainda que duramente afligidos, os tessalonicenses permaneceram firmes na fé, provando que o sofrimento pelo Evangelho não enfraquece, mas sim fortalece o crente. Vejam exatamente o que está acontecendo conosco nesse exato momento. Amém? Isso tudo é lição para nós, irmãos. Por isso que aquilo que eu sempre falo para vocês, nós não devemos perguntar para Deus por quê, mas sim para quê. E nós observamos aqui o para quê, que isso nos fortalece. E assim como Paulo glorifica a Deus pela fidelidade dos tessalonicenses, nós somos também desafiados hoje a sermos firmes diante de todas as dificuldades, sabendo que Deus vê, conhece e trará justiça no tempo certo. O contexto histórico, em outras palavras, o que estava se passando exatamente, não é, naquela época. A cidade de Tessalônica ela era um centro comercial e cultural e abrigava uma população diversificada, incluindo judeus, gregos e romanos. Paulo, ele fundou em Tessalônica essa igreja, né, na sua segunda viagem missionária.
mas devido à intensa perseguição dos judeus locais daquele instante, ele foi forçado a sair rapidamente da cidade. Isso você encontra, né, no livro histórico do Novo Testamento, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do verso 1 a 10, está lá toda essa narrativa da perseguição que Paulo sofreu em Tessalônica. E apesar dessa curta estada de Paulo, a igreja ela cresceu e permaneceu firme, mesmo enfrentando forte oposição. Isso te lembra algo, irmão? E nesta segunda epístola aos Tessalonicenses, essa carta, essa epístola, ela foi escrita nos anos 51 e 52 depois de Cristo, um tempo depois que foi escrita a primeira, da qual nós estamos discorrendo nessa manhã. Essa perseguição, ela gerou uma confusão e um desânimo entre os crentes, pois muito entenderam que o dia do Senhor já havia chegado e que eles estavam ali sendo julgados pela essa opressão desses religiosos ali que perseguiam os cristãos. E diante dessa situação, Paulo escreve essa segunda epístola para fortalecer a fé dos tessalonicenses. Percebe? Paulo está longe. Nesse momento ele está na cidade de Corinto e ele está enviando exatamente uma segunda carta para consolar esse povo que estava lá na Tessalônica, sofrendo toda essa oposição. Ele precisou sair correndo da cidade. Ele fundou a igreja, mas ficou com os tessalonicenses pouco tempo, porque ele foi perseguido ali naquele lugar. E mais uma vez, você encontra toda essa história no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 17, do verso 1 a 10. Oh glorioso Deus! E ao mesmo tempo que ele busca fortalecer a fé dos tessalonicenses, ele também busca encorajá-los para que eles continuem nessa perseverança, não é? E ao mesmo tempo, ele escreve essa carta para corrigir alguns equívocos teológicos, né, sobre a volta de Cristo e o juízo final. O que aconteceu nesse momento? Paulo ele escreve a primeira carta, mostrando exatamente que Jesus já está voltando, né? Como nós sabemos, né, que ele está agora sentado à direita de Deus Pai, mas preparando-se já para voltar. O povo, quando recebeu esse comunicado, essa epístola de Paulo, e aquela perseguição toda que eles sofriam, eles já tinham a compreensão de que Cristo já havia voltado. E o que aconteceu por parte de muitos dali? Cruzaram o braço. Mas por que eu vou trabalhar? Por que eu vou trabalhar sendo que Cristo já voltou e eu vou estar com Ele amanhã? Tanto que Paulo escreve nessa carta, né? Aquele que não trabalha, que também não coma. Porque muitos, meio que entendendo que Cristo já havia voltado e que eles seriam arrebatados, cruzaram o braço, né? Estava só esperando Cristo chegar na frente dele, vem comigo. Que eles compreenderam mal a primeira carta. E Paulo ele escreve essa exatamente para corrigir, em outras palavras, ele já está voltando. É um processo, né, natural, porque a partir do primeiro momento que ele ascendeu aos céus, nós já sabemos que ele voltará. E voltará com o intuito de reunir a sua igreja. Amém?
E ele afirma que todas essas atribuições presentes, né, são uma evidência de que Deus estavam preparando a Ele, como também está nos preparando para o reino, e que no devido tempo Cristo retornará. Conforme eu sempre falo aqui para vocês, né, vamos cuidar cada vez mais da nossa vida espiritual, porque o Senhor voltará, em breve o Senhor voltará. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Então, é óbvio que muitas pessoas dizem, Jesus já está voltando. Não é totalmente errado ter essa compreensão, mas nós sabemos que tem uma série de coisas a ser passadas, né, coisas para acontecerem, para que Ele volte. Amém? E em 2 Tessalonicenses, Paulo, ele exorta os cristãos a perseverarem em meio às tribulações, confiando na justiça de Deus, que trará descanso aos crentes afligidos, e o julgamento aos que rejeitarem o Evangelho de Jesus. Vejam isso, irmãos. E também nos traz vários aconselhamentos práticos sobre como nós devemos perseverar na fé, em meio a todas essas tribulações, né? Da qual nós devemos nos manter firme na fé e na justiça de Deus e na sua gloriosa revelação. Cristo, Ele virá em glória. Ele já está na glória dos céus e virá em glória. Amém? Primeiro aconselhamento para a importância do crescimento espiritual, verso 3 e 4. Mais uma vez batendo nessa tecla, não é o teu irmão que fará com que você cresça espiritualmente, não é o pastor falando que você vai crescer espiritualmente. Isso é do seu relacionamento com Deus, a maneira que você está buscando Ele, não é? Haverá um tempo, e esse tempo já é, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quanto mais eu for verdadeiro, quanto mais eu andar exatamente na vontade de Deus nesta vida, mas eu estou cuidando do meu lado espiritual, mas eu estou crescendo espiritualmente. A palavra diz, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm, ela cresce cada vez mais. Ele tinha exatamente o reconhecimento por parte dessas pessoas, que ainda que atribuladas, não é? A fé delas cresciam ainda mais. E o amor que todos têm uns pelos outros vai aumentando. Ele tinha notícia que essa igreja estava crescendo na graça, estava crescendo espiritualmente falando. E ele reconhece o crescimento espiritual dessa igreja, não é? Enfatizando que a fé e o amor abundante são evidências de uma vida transformada. Olha agora para a tua vida. Veja quantas considerações errôneas que você fez no passado, não é? De determinadas pessoas que, de certa maneira, no caminhar você acabou mordendo a sua língua. Eu sempre faço a seguinte comparação: às vezes você não conhece uma pessoa e começa a meter o pau na vida dela, sem ela ter se apresentado para você.
A partir do momento que essa pessoa se apresenta para você, né, você começa a conviver com essa pessoa, você vê que ela é totalmente diferente da maneira que você julgava ela. Por quê? Porque a tua vida está transformada. Você está a cada vez mais crescendo espiritualmente. Você não é hoje como um crente que está justificado, como um crente que aceitou a Cristo Jesus como seu verdadeiro Senhor e Salvador. Você não tem mais paz quando você fala de uma pessoa, porque no seguinte instante você é incomodado, né, pelo Espírito Santo. Você não faz mais parte dessa rodinha que falava mal da vida dos outros. Você pertence a Deus, você pertence à verdade, não é? Vai conviver com essa pessoa, vai ver exatamente o que ela passa no dia a dia, calce o sapato dela. Veja o terreno que ela pisa, para depois julgar. Aliás, nem julgar, né? Para depois fazer o comentário que você acha que deve. Um cristão autêntico, ele se torna cada vez mais firme na fé e mais amoroso à medida que enfrenta provações. A fé crescente e o amor abundante, conforme Paulo relata aqui, indicam que eles estavam amadurecendo espiritualmente, mesmo em meio às aflições. Em nossos relacionamentos, nós devemos nos alegrar com o crescimento espiritual dos outros, e não só achar que você é o cristão perfeito. Tem muitos cristãos, tem muito crente dentro da igreja que ele se acha o totalmente, não é, imaculado, julgando as outras pessoas. Oh Deus! Em tempos difíceis, o amor do cristão genuíno, ele se destaca pelo apoio mútuo e o encorajamento constante. Eu te amo, eu quero andar contigo, eu quero caminhar contigo, não é? Eu quero ter a liberdade que eu dou para que o Espírito Santo haja na minha vida, eu quero essa mesma liberdade para a tua, não é? Eu te abençoo, portanto eu dobro meus joelhos orando pela tua vida, abençoando você em todas as áreas da tua vida. Eu gosto de você, tanto na tua frente quanto por trás. Verso 4: e por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus. Paulo está distante, mas ele está tendo notícia daquela igreja que ela está crescendo, ela está sendo perseguida, mas está crescendo. Ela está vendo exatamente o amor ali dentro imperando, né, entre uns para com os outros. Ele se orgulha dessa igreja e ele diz, né, nós nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. A perseverança dos tessalonicenses em meio às perseguições era um testemunho poderoso da fé genuína, ou seja, de uma fé simples, daquela fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, mas que vai crescendo mediante, não é, as atitudes demonstradas de amor de um para com os outros, suportando todas essas circunstâncias adversas, essas tribulações, essas perseguições, da qual o crente é submetido. As provações, elas revelam a autenticidade da fé.
E o sofrimento, quando suportado fielmente, glorifica a Deus e fortalece os crentes. Precisamos entender que as dificuldades e perseguições fazem parte da vida cristã. Por isso aquele louvor, né? Está sofrendo? Louve. É difícil, mas é necessário. Ao invés de nos desencorajarmos, devemos permitir que essas situações fortaleçam nossa fé e aprimore cada vez mais o nosso testemunho. Não somos crentes da bonança, somos crentes também da tempestade. Há uma frase, um ditado que diz que é através dos mares revoltos é que você conhece o verdadeiro marinheiro. Navegar em terra branca, em água calma, qualquer um navega. Ô Pai amado, em nossos desafios diários, a firmeza na fé, ela fala mais alto que qualquer palavra. As circunstâncias, irmãos, faria com que hoje a gente acordasse 10 horas da manhã. No entanto, 10 horas da manhã nós já estávamos aqui sentados, prestando um culto de louvor e adoração ao único digno. Sem luz, estamos aqui na luz natural. Aleluia. Glória a Deus. Segundo aconselhamento, para confiar na justiça de Deus, versos 5 e 6. E a palavra no verso 5 diz: isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês estão sofrendo. O sofrimento não é um castigo, mas uma prova do justo julgamento de Deus. Eu sempre explico aqui para vocês que Deus, ele não julga um caso isolado. Ele julga-nos através de um histórico completo de uma vida, de uma trajetória. Glória a Deus. Imagine se Deus fosse agora, não é, julgar você por coisas isoladas que você faz. Mas Deus, ele é perdão. Deus é amor. Uma vez que você se arrepende, não é? Conforme diz a palavra, as nossas iniquidades nesse momento do arrependimento, elas estão sendo pisadas. Elas estão debaixo da sandália do Senhor Jesus. Todas essas iniquidades, elas estão sendo lançadas no mar, na profundeza do oceano, onde muitas pessoas dizem, né, no mar do esquecimento. Oh glorioso! O sofrimento confirma que os crentes estão destinados ao reino, pois a fé verdadeira é provada e purificada nas aflições. O fogo, ele não destrói o ouro, ele purifica. Glória a Deus. Encarar o sofrimento como um privilégio e não como uma punição muda toda a nossa perspectiva. Marquem esse episódio, marque os acontecimentos dessa igreja nos últimos 15 dias. Marque, coloque isso na tua mente, coloque isso no teu coração, que daqui a uns anos nós estaremos discutindo essa situação, dessa perseguição, dessa
tribulação, dessa provação da qual nós fomos aqui submetidos. Mas conforme cantamos aqui, não é? Nada irá nos impedir. Mesmo que pedras venham contra cada um de nós, não é? O foco é Cristo Jesus, o autor da vida. Deus, Ele usa cada dificuldade para nos purificar e preparar para a glória eterna. Precisamos demonstrar paciência e confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Até parece que nós já sabíamos do que ia acontecer esse final de semana na nossa igreja, quando Deus nos traz exatamente uma palavra dessa, de perseverança, de fé, de intrepidez, de coragem, de entendimento, de discernimento, porque na compreensão de que Cristo é a razão. Verso 6: pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação os que causam tribulações a vocês. Essa pessoa que fez essa barbárie aqui na nossa igreja, nós devemos orar. No primeiro momento eu pedi para que fosse eletrocutado, mas aí, né, vem Cristo Jesus na nossa mente dizendo: não é isso, filho, ore por essa vida, porque ela está entregue na mão do demônio. Ele é o pai da mentira. Ele é quem trouxe exatamente aqui para nos colocar nessa situação, usando um pobre coitado, um nóia da vida, um sem noção, que é digno da nossa compaixão, é digno do nosso amor. Eu glorifico a vida da Léo e da própria Bia, que num start, num estralar de dedo, mudou a minha opinião, porque o homem falou primeiro: não tem mais culto amanhã. Amém. Deus é um justo juiz, que não deixará os ímpios sem punição. Vão vendo, irmãos? Isso foi escrito em 2 semanas. Paulo, ele conforta os tessalonicenses a mostrar que Deus cuidará de seus inimigos no tempo certo. Enquanto os crentes devem confiar e perseverar. Quando somos injustiçados, devemos deixar o julgamento para Deus e focar em permanecer fiéis. Aleluia! Olha isso, irmão. A justiça de Deus, ela nos protege e nos conforta, mesmo que a vingança não venha imediatamente. Eu queria eletrocutar o cara ontem, sem saber quem é, mas a própria palavra diz que a vingança é de Deus, não é minha. Podemos descansar na certeza de que Deus vê todas as injustiças e responderá de maneira justa. Nossa tarefa é orar pelos que nos perseguem, confiando que Deus fará o que é certo. Que essa pessoa seja alcançada por um anjo do Senhor, que realmente ele tem um sobrenatural na vida dele, não para ficar pegando fio de residências, fio de igreja, né? Mas que ele tem exatamente um sobrenatural do Espírito Santo para colocar exatamente de joelhos diante da cruz de Jesus.
porque só assim ele terá vida nessa vida. Terceiro aconselhamento, para manter o foco na revelação de Cristo, versos 7 a 10. E que dê a vocês que estão atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, verso 7. O termo alívio indica um descanso após um período de angústia. Esse alívio prometido por Deus não é imediato, mas virá com a segunda vinda de Cristo, quando ele se revelará com poder e majestade. Para os crentes, essa esperança traz conforto em meio ao sofrimento, sabendo que o próprio Senhor trará justiça e paz eterna. Em meio à tribulação ou às tribulações, devemos nos manter em total confiança de que o alívio perfeito e eterno já está garantido por Deus. Seja o que você estiver passando, veja esse alívio que vem do Senhor. É momentâneo. Céus e terra passarão. A palavra do Senhor é eterna. Tudo o que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã é para que nos traga, não é, cada vez mais um refrigério, cada vez mais uma perseverança que solidifique cada vez mais a nossa fé, para que possamos caminhar com esse alívio que o Senhor já nos garante. Em meio a tribulações, que mantenhamos essa confiança. E essa promessa fortalece os cristãos perseguidos e os encoraja a continuar fiéis. Verso 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Vejam isso, irmãos. O fogo consumidor. O próprio nome já diz, vai consumir, vai liquidar, vai acabar. Em chama de fogo, tomando vingança, mais uma vez, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Esse fogo, ele simboliza o juízo divino e a condenação que é destinada tanto aos ignorantes voluntários, quanto aos desobedientes. O que é o ignorante voluntário? Eu não conheço a Bíblia, não quero nem saber. Opinou por isso. Quer ficar na ignorância, não conhece a palavra de Deus, né? Dá de ombro com a palavra de Deus. Esse vai ser consumido pelo fogo. Esse já está diante do juízo de Deus. E para a gente encontrar esse, não precisamos ir longe da nossa casa. Não vou nem dizer amém aqui, porque, né? Está amarrado. Tanto esse que quer permanecer exatamente nessa ignorância, no fato de não querer saber das coisas de Deus, das coisas do alto, quanto também, né, os que desobedecem ao Evangelho. Aquele que conhece, mas não pratica. Aquele que sabe o Evangelho, mas não vive.
esses estarão no fogo consumidor. Paulo está deixando isso aqui claro, colocando exatamente que os tessalonicenses estavam todos eles contrários a esse juízo final, que ainda não havia chegado, embora muitos já achavam que, Jesus ia voltar amanhã. O fogo consumidor não é uma metáfora branda, suave. Ao contrário, é um aviso real e urgente. Você tem, do teu alvo, vou dizer assim, você tem na tua família pessoas que estão distantes do Evangelho, pessoas que estão ignorando a palavra e querem permanecer nessa ignorância. Esse fogo consumidor, ele tem que chegar para essas pessoas como um aviso urgente. Não pensa mais assim. Eu quero orar pela tua vida para que verdadeiramente você tenha o espírito, o dom do espírito de discernimento para compreender o que Deus fala através da palavra dele. Saia dessa vida. Jesus, quando ele retornar, você vai estar condenado. Jesus, quando ele retornar, você vai morrer e não viver. Ama essa pessoa? Admoeste. Mostre exatamente o que vai acontecer com a vida dela. E para morrer, como diz o ditado, basta estar. A mensagem de Cristo, ela não pode ser ignorada impunemente. É o que Paulo está dizendo. As pessoas que foram desobedientes com relação a essa boa notícia, essas boas novas, esse evangelho, ela não pode ficar impune. Nós devemos advertir o mundo sobre a seriedade de rejeitar a graça de Deus. Verso 9: estes sofrerão penalidade de eterna destruição. A Bíblia falando isso e Paulo deixando isso claro para nós nessa manhã. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A destruição eterna mencionada aqui não significa aniquilação, mas uma vida eterna separada de Deus. Que eu digo isso, que isso só já é inferno. Viver a eternidade separado de Deus é inferno para qualquer um. E Paulo está deixando isso claro, Estes sofrerão penalidade de destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse versículo, ele nos desperta para a seriedade da mensagem do Evangelho. A eternidade longe de Deus é um destino terrível e inevitável para os que recusam a Cristo. Tem pessoas do teu lado que estão discutindo Cristo com você, está discutindo o Evangelho com você. Ore para essa vida. Peça exatamente para que Deus tire as escamas dos olhos dessa pessoa, para que ela venha ter um dia a mesma oportunidade da qual você já conquistou, que é a sua justificação, é a tua salvação, porque ele está morto. Esses estão mortos. Nossa missão é compartilhar essa verdade com compaixão e urgência. O que Paulo está falando para Tessalonicenses serve muito e muito e muito para nós nos dias atuais.
Verso 10: quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Paulo está falando exatamente para os Tessalonicenses, porque eles estavam crescendo espiritualmente, eles estavam amando uns aos outros, eles estavam verdadeiramente vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. A volta de Cristo será um momento de glória tanto para Ele, Jesus, quanto para o seu povo. Ele será admirado por aqueles que creram, e sua glória será compartilhada com os santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Se não estivermos santos no dia que Jesus retornar, não o veremos. Não participaremos com Ele na glória eterna. Ao contrário, seremos consumidos pelo fogo consumidor. Paulo está mostrando isso. Aguente firme, continue assim. Essa tribulação é passageira. Esse amor que vocês têm para com os outros mostra exatamente que é Cristo que vive em você. Conforme, eu mesmo já disse para vocês, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo falando para todas as igrejas da qual ele escreveu, para todas as igrejas da qual ele ministrou, porque ele sabia que o que ele ganhou, é o maior lucro da vida dele, Cristo Jesus. Como também é o maior lucro da nossa vida, que é a razão de que ainda não fomos consumidos, e é a razão de estarmos aqui hoje ouvindo o que o Espírito diz para a igreja. O quarto aconselhamento: para viver dignamente a glória de Cristo, verso 11. Por isso, também não cessamos de orar por vocês. Isso é abençoar uma pessoa. Pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra da fé na sua vida. A oração de Paulo pelos Tessalonicenses reflete o desejo de que eles vivam à altura de seu chamado como filho de Deus. Ao pedir que os crentes sejam dignos do chamado, Paulo ele não está falando de merecimento, mas de um viver que corresponde à nova vida em Cristo Jesus. Devemos orar para que Deus nos fortaleça, moldando a nossa vida conforme a imagem de Cristo Jesus. As nossas atitudes têm que refletir para as pessoas como Cristo, elas estariam vendo exatamente Cristo agindo ali naquele lugar. Cristão, a definição é o quê? Sendo esse mini Cristo, eu tenho que mostrar para as pessoas que Cristo vive em mim. Eu estou encarando toda aquela situação, toda aquela tribulação, toda aquela angústia, como Cristo reagiria, porque é Ele que vive em mim, não sou mais eu. A nossa confiança deve estar na suficiência de sua graça. Viver de maneira digna envolve mais do que palavras, requer um compromisso prático com a vontade de Deus, nas nossas ações que glorificam a Cristo. E o quinto aconselhamento: para exaltar Cristo em todas as coisas, verso 12, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado
em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O objetivo de toda a vida cristã é glorificar Cristo. Viver dignamente torna Jesus conhecido e exaltado. Enquanto a honra que recebemos é um presente gracioso de Deus, porque Deus honra a quem lhe honra. Devemos buscar diariamente confiar no nome de Cristo Jesus. A nossa conduta e testemunho deve mostrar para todo mundo o poder transformador do Evangelho. Precisamos viver de forma a refletir a obra de Cristo em nós, sabendo que somos honrados por sua graça e não por mérito próprio. Conforme sempre digo, nós não merecemos nada. Tudo vem dele, tudo volta para ele. É para ele todas as coisas. Toda a honra e toda a glória é para ele. Concluindo, a jornada cristã, ela não é isenta de dificuldades, mas é marcada pela firmeza da fé e pela confiança na justiça de Deus. Paulo, ele nos encoraja a perseverar em meio às tribulações, sabendo que Deus é fiel para recompensar aqueles que vivem de maneira digna ao seu chamado. A certeza de que Cristo será glorificado em nós nos enche de esperança, mesmo diante dos desafios mais intensos que enfrentamos hoje. Seja qual for o desafio que você está enfrentando, que a certeza de Cristo glorificado encha você de esperança. Sejamos perseverantes e dedicados à oração, intercedendo uns pelos outros, para que vivamos de maneira digna e plena, capacitados pelo poder de Deus. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo da graça e do amor de Cristo, glorificando o seu nome em tudo que fizermos. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte. Hoje eu quero convidar você a refletir sobre a caminhada cristã. Você tem vivido de forma digna o teu chamado, fazendo exatamente tudo o que Deus espera que você faça? Suas atitudes refletem a glória de Cristo? Se em algum momento se desviou ou se sente enfraquecido, a graça de Deus ainda está disponível. Glória a Deus. Clame a Ele por força e renovação, pois Ele é fiel e deseja que você viva uma vida que o glorifique. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, que embora toda essa circunstância adversa, Senhor, aqui nesse local, podemos olhar somente para Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Sabemos, Pai, que tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor vê. Não queremos sair daqui, de uma forma sendo elogiado por quem quer que seja, Senhor, porque nós fizemos um culto sem luz,
do resultado, melhor dizendo, do assalto que nós tivemos na madrugada de sexta para sábado. Mais uma vez, Senhor, que nos últimos 15 dias fomos visitados por assaltantes, Senhor, mas sim, em tempo, recobrar a nossa consciência de que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o Todo-Poderoso, e é para Ti, Senhor, todas as coisas. Esse culto que lhe prestamos, Pai, diante dessa adversidade da qual nos encontramos, é para o louvor e glória do Seu santo nome, Senhor. Nada para nós, Senhor, nada nós, Senhor, nada nós, tudo para Ti, Pai, tudo para o Senhor. Obrigado por essas palavras de Paulo, Senhor, vir de encontro exatamente com as tribulações, com a angústia da qual nós fomos submetidos na manhã, ou melhor, na tarde de sábado, né? Mas hoje já nos encontramos alegres, Pai, por sabendo que essa perseguição, essa tribulação, essa provação chegou para que cada vez mais a gente nos renda diante de Ti, Senhor. Mais uma vez, o único digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos manter aqui, Senhor, nessa adoração e nesse louvor, porque somos gratos por tudo que o Senhor nos já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.